Olá, boa noite nessa noite de 22 de dezembro de 2020. Bom, estamos aqui no Instagram, @JesusDosKardecianos. Nós temos também o canal no YouTube, Jesus e os Kardecianos, e a página no Facebook, Jesus e os Kardecianos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre a gratidão. Na semana passada, já tem uns 15, talvez 20 dias, com o Carlos Magalhães, nós falamos sobre a paz. Hoje falaremos com Irã Gouveia. Estou esperando Irã Gouveia entrar, já entrou, sobre a gratidão. E na próxima semana, com fé em Deus, falaremos sobre a esperança. E aí, daremos até então como encerrado as atividades de lives no nosso Instagram, @JesusDosKardecianos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de, no Instagram, botar o coraçãozinho, isso é importante, parece que não. Convocar os amigos, através daquela asa delta. Isso eu aprendi assistindo outras lives, viu? E no nosso canal do YouTube, o like, além, claro, de se inscrever. Vamos lá? Irã, só estou aguardando você para a gente começar a falar sobre gratidão, pontualmente às 19h30, 19h31, 32, não sei, alguma coisa assim, para que você faça o convite e eu aceite. Vamos lá? Eu estou à sua disposição. Hoje o tema é muito legal. Eu acho que vai ser muito interessante. Gratidão. Pronto. Irã Gouveia já fez o convite. Esperar ele entrar. Irã. Olá, Edno. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tudo direitinho, saudade de você. E aí, meu amigo, tudo tranquilo, né? Muito obrigado por mais essa oportunidade que você nos dá. E hoje vamos falar sobre um tema lindíssimo. Gratidão, Gouveia. Bom, eu boa noite. continuo com o retorno. Eu acho que é seu fone de ouvido. Eu tô sem fone. Peraí que eu vou pegar um fone então, rapidinho. Mas tá dando o retorno. Peraí, um minutinho só. Tranquilo, fique à vontade. Enquanto isso, vamos lá participar mais um momento que estamos aqui no nosso Instagram, @JesusDosKardecianos. O tema de hoje, gratidão. A gente não pode de maneira alguma pensar em encerrar um dia, começar um dia, principalmente ano, sem agradecer a Deus. Mas isso quem vai falar é o nosso irmão Gouveia, Irã Gouveia. Irã, se você se encontrar, não tem problema. Encontrei já, um minutinho só. Mas você está com um assistente aí. Está com um assistente aí, Gouveia. Teve a produção aqui. Tá vendo você? Tá melhor agora? Agora parou o retorno. Excelente. Pronto, tranquilo então. Então vamos lá. Oficialmente, boa noite, meu amigo Edno. Boa noite ao pessoal da página Jesus Kardecianos. É sempre um prazer, sempre uma honra receber o convite da casa. A gente sabe que essa particularmente teve um desencontro, vai e volta, profissional de saúde nessa época do ano. É bem complicado, a gente estava trabalhando porque a gente está tendo os recessos natalinos e a gente estava muito empenhado em sair de recesso e deixar tudo funcionando de forma satisfatória, porque a saúde continua, né, nesse turbilhão que foi o ano de 2020 para a gente. Mas é sempre um prazer, sempre uma honra. O trabalhador espírita, ele está sempre pronto, tem que estar sempre pronto, tem que estar sempre preparado. Os convites vão surgindo, a gente tem que estar aceitando, a gente tem que estar passando por cima das dificuldades. A gente sabe que quanto
quanto mais vontade a gente tem, mais dificuldade vai aparecer. Né? É um sistema de provação e a gente tem que estar passando por cima disso. Seguinte, sobre o tema gratidão, eu vi que você estava fazendo a trilogia, né? Antes foi a próxima é Esperança, a gente está falando de gratidão hoje, e antes foi a da semana passada. Começou a falhar, desculpa, eu não entendi. Eu percebi que você está fazendo uma trilogia. Então, a semana passada, hoje está falando sobre gratidão, você vai falar sobre esperança na próxima? Na verdade, há uns 20 dias atrás, nós falamos sobre a paz. Tá? Isso, perfeito. Hoje estamos falando sobre a gratidão. E, com fé em Deus, se Deus permitir, falaremos sobre a esperança na próxima semana. Pronto, perfeito. Aí vai ser com o nosso irmão Randy. Para encerrar, é isso aí, é trilogia. É maravilhoso a escolha do tema, porque gratidão, na verdade, ela é o sentimento que permeia todos os demais sentimentos nobres, né? A gratidão é o primeiro passo, ele é o reconhecimento. Através da gratidão, você consegue transformar até os maiores impropérios, até as maiores dores, em fins úteis. Quando você tem certeza do que você está fazendo, quando você tem um processo de gratidão, um processo de aceitação e um processo de... Não é submissão. A primeira coisa que eu queria falar sobre gratidão é que quando a gente tem uma atitude positiva perante determinado fato, e a gente fala assim, não, vamos agradecer, vamos aceitar e vamos seguir. Nós temos, no primeiro momento, nós somos comparados, nós somos julgados por um perfil de passividade. As pessoas falam assim, então você é passivo, você está aceitando de forma passiva as desavenças que a vida te impõe. Na verdade, gratidão é bem diferente de passividade. A passividade é quando você tem um determinado enfrentamento, você tem uma determinada situação, e você cruza os braços e não faz nada para resolver. Você está sendo passivo. Quando você tem a gratidão, quando você consegue entender que, conforme em palestras antigas, em conhecimentos antigos, a nossa doutrina, ela dá fim útil a todas as dores, ela dá fim útil a todos os sofrimentos. Então, quando você começa a entender que você está passando por determinada situação como forma de amadurecimento, como forma de expiação, e aqui está bem claro, eu até grifei aqui, que Joana de Ângeles, ela fala para a gente, deixa eu achar a anotação, da dor. A dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Quando você começa a entender que ela pode ser uma evolução... Licença, é para você falar mais devagar esses três aspectos da gratidão, a dor, vamos lá. Vamos lá, a dor expiação, certo. A dor evolução e a dor auxílio. São características que Joana de Ângeles, ela determina da dor. Quando você começa a entender que a dor, ela te auxilia, que a dor, ela funciona como expiação, e que a dor, ela também pode ser um mecanismo de evolução, automaticamente a gratidão brota. Porque você começa a entender que o processo de você ser grato, primeiro, por estar encarnado, segundo, por estar tendo a oportunidade do seu crescimento moral e espiritual, e terceiro, pela oportunidade de você estar aprendendo com os nossos erros. O nosso corpo, ele é uma grande cela, mas ele também é uma grande escola. A nossa encarnação é uma grande cela e é uma grande escola. Quando a gente começa a entender que todos os motivos nessa encarnação, eles são fundamentais para a nossa evolução e para o nosso crescimento moral, automaticamente a gratidão brota. Novamente, não é uma questão de passividade, não é uma questão de ser subjetivo, é uma questão de agradecer. Agradecer pela oportunidade da continuidade e do aprendizado, do conhecimento, entendeu, Ed? Legal. Então quando a gente começa a entender dessa forma... Oi? Eu poderia fazer um comentário? Com certeza. É até melhor que a gente vai fluindo o conhecimento aqui. Vamos lá. O que você colocou aí tem muito a ver também com a resiliência. Sim. A adaptação. Na verdade, não é quando a gente começa a ser grato
a aceitar, como você falou muito bem, e algumas vezes, sem o sentido da submissão, não é? A gente começa a se adaptar ao novo meio em que estamos passando, vivendo, sentindo, enfim, a nossa nova etapa. Exatamente, perfeito. É porque assim, o nosso Deus, ele está em constante evolução e a nossa natureza também está em constante evolução. A gente não acredita, graças a Deus, enquanto doutrina espírita, a gente não acredita num conhecimento estático, né? A gente sabe que a gente está aqui com conhecimento sendo evoluído e sendo compartilhado o tempo todo, e a gente entende que à medida que nosso Deus também é evolutivo, nosso conhecimento também é evolutivo. Então entra a questão da resiliência que você falou. A partir do momento que a gente começa a se adaptar às situações, é um ciclo, é uma cadeia. Por que a situação acontece? A situação acontece com o meu crescimento. Graças a Deus que ela acontece com o meu crescimento. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de estar vivenciando isso. A gente tem uma mania errônea de amanhecer o dia reclamando. A gente amanhece reclamando, a gente acorda reclamando. A gente, se uma coisa não sai exatamente ao nosso contento, a gente está reclamando. A gente acorda de manhã, vamos supor, aí você acorda de manhã, aí você vai trabalhar, você tira seu carro da garagem, aí fura um pneu. Aí você reclama porque o pneu furou. Você esquece de agradecer que você faz parte de uma pequena parte da população que você tem um veículo, por exemplo. Mas o fato de você ter o veículo já é descartado. Você começa a se negar e começa a atrair uma negatividade perante você mesmo, porque a gente é o que a gente atrai, a gente é o que a gente vibra. Então, a partir do momento que você opta por vibrar energias negativas de contestação o tempo todo, de reclamação o tempo todo, por causa de 2, 3 minutos que seu dia não foi proveitoso, você perde seu dia todo. Porque você vai trazer uma carga de negatividade muito grande dentro de você. Aí você chega no trabalho e o computador não liga, você já começa a reclamar porque o computador não liga, mas você esquece de agradecer que você faz parte de uma população que está trabalhando. Você esquece de agradecer que naquele momento ali você está tendo oportunidade de crescimento, você está tendo uma oportunidade profissional, você está tendo uma série de oportunidades. A gente tende, o ser humano, e isso também já foi explico. Até separei, daqui a pouco eu trago aqui, uma pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso, e os Espíritos falam, o ser humano tende a enxergar os aspectos negativos. Ele releva os aspectos positivos. É da natureza humana, mas pode ser trabalhado. Através como? Através da positividade, através da gratidão. Entendeu, Wesley? A gente tende a questionar e relativizar o tempo todo. A negar o tempo todo. Se a gente tem uma refeição e a refeição não sai do jeito que a gente quer, a gente esquece de ser grato pelo fato de estar se alimentando e começa a praguejar o fato da refeição não estar no nosso agrado. Se a gente está andando e está sadio e toma uma topada, você reclama pelo fato de tomar uma topada. Mas você esquece que você está andando. E que o caminho é para frente, que o caminho é contínuo, entendeu? Perfeito. E outra coisa, falando da doutrina espírita, espiritista, e a gente não pode esquecer o lado mediúnico, quando você diz a gente atrai energias negativas, eu vou ser mais direto em relação à questão mediúnica. A gente atrai espíritos que ainda estão no nível inferior e que ajudam a alimentar a nossa, vamos dizer, o nosso sentimento de queixumes, queixa. É um negócio interessante isso. E você foi perfeito. É a mesma coisa que, assim, a gente se preocupa, enquanto espírita, com determinados aspectos da autopreservação, né? Então, fala assim, eu não vou estar tomando determinadas bebidas alcoólicas porque eu vou estar atraindo espíritos obsessores que vão estar satisfazendo a gana dele da bebida alcoólica através do meu campo energético, vibratório, é isso que você está falando, perfeito. Só que a gente esquece que a questão da gratidão e da vibração também funciona assim. É perfeito a sua colocação. A gente fala assim, não, eu sou uma pessoa que anda em perfeito estado de oração, eu sou uma pessoa que conserva o meu corpo enquanto templo, eu não faço uso de substâncias entorpecentes, mas vibra negativo. Mas é pessimista perante a vida. Esquece da gratidão. Esquece justamente o seguinte, que a gratidão, ela funciona como um relógio. A partir do momento que você é grato, que você consegue emanar vibrações positivas por aquilo que você está conquistando, aquilo que você está recebendo de volta do universo,
da espiritualidade, a roda começa a girar. É como se você estivesse dando corda no mundo, porque você começa a vibrar justamente isso que você está falando, numa sintonia, numa energia de que através da lei da atração, através da lei do retorno, ela vai estar te devolvendo exatamente essa sintonia, essa energia. Você vai estar também, perfeitamente, perfeito o que você falou da questão mediúnica, você vai estar atraindo para o seu campo energético, para a sua circularidade, espíritos que vão estar vibrando exatamente na condição que você está vibrando. E a tendência é a positividade alastrar. Exatamente, é perfeito isso. Exatamente isso. Ok. Assim, o que eu citei aqui. Na questão 937, Kardec questiona os espíritos sobre ingratidão. E a resposta é: a ingratidão é filha do egoísmo, o egoísta topará mais tarde por corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Aí a gente lembra da frase do a cada um a sua obra, né? E a gente lembra que nós seremos julgados por nós mesmos mediante a nossa bússola moral, mediante as nossas ações, as nossas atitudes. E aí a gente começa a pensar: que desperdício de encarnação, que desperdício de existência. A gente está presenciando todo esse milagre da vida, todo esse novo acordar, porque a gente tem que ser grato pelo novo acordar, né? Porque a gente tem uma mini encarnação todo dia que a gente acorda, se a gente parar para pensar. Então você acorda, você tem um processo de reconstruir a sua história, reconstruir a sua moral, reconstruir o seu crescimento. Aí você opta por vibrar negativamente, você opta por ser uma pessoa ingrata. E a ingratidão ela é tão ampla que ela destrói laços afetivos, ela destrói laços profissionais, ela destrói laços pessoais, ela destrói laços espirituais. Porque é aquela coisa, você não vai querer estar o tempo todo, por mais que nós sejamos espíritas, e por mais que nós perdoamos 70 vezes 7, mas chega uma hora que você, por questão energética, você opta por se afastar. Porque a pessoa também tem que ter o crescimento dela. Então, se você está ali o tempo todo tentando ajudar uma pessoa a ter um crescimento, tentando ajudar a pessoa a ter um caminho, aí você está guiando, note o seguinte, parte sempre da pessoa. É o que o Daniel está falando aqui. Ô, Dani, e aí, como é que tá, meu irmão? A vibração é a sua sentença, perfeito. Isso aí. Só que a vibração do próximo é a sentença do próximo. E você também tem a opção de estar, enquanto consciente, vamos dar uma pausa na questão mediúnica e vamos querer o seguinte: pessoas boas gostariam de se cercar de pessoas boas. Por mais que nós entendemos que nós temos que influenciar as pessoas negativas, e por mais que nós entendemos que nós temos que influenciar para poder dar um segmento moral, mas no seu ciclo próximo você quer se cercar de pessoas que vibram exatamente como você, concorda? Pronto. Claro. Aí chega uma hora que a negatividade é tão grande que ela acaba afastando todo mundo de você. Irã, a questão do merecimento. Perfeito. Claro. Perfeito. Não tem outra. É o que você está dizendo. A gente tem que se fazer por merecer. Perfeito. E a gratidão Exatamente. faz parte disso aí. Exatamente. Tá? Exatamente. Deixa eu só fazer um intervalo e pedir à turma, quem está gostando do nosso bate-papo, não esquecer do coraçãozinho, isso é importante. Eu aprendo isso assistindo outras lives. Brigadão. Vamos lá, Gouveia, perdão. Então é isso. Então vamos lá. Aí você imagina a questão da negatividade. Aí você acorda com um dia extremamente positivo. Aí você é aquela pessoa que você pratica a positividade, você pratica a gratidão. Você agradece, você está lá muito grato pelo que está acontecendo. Só que você se cerca de pessoas negativas. A energia negativa, ela sobrepõe. Infelizmente, ela sobrepõe. A gente está cansado de entender nas casas espíritas da questão do vampirismo, né? Daquela pessoa negativa que suga a sua energia. Aí você vai sugando aquele tipo de coisa. No final do dia, você começa a ficar amargurado, você começa a ficar uma pessoa extremamente ingrata, não pelo seu campo energético, pela influência do campo energético do próximo, que ele sim está vibrando em gratidão. Então, nesse momento, é melhor você... É a questão do autocuidado, de você cuidar de si mesmo, para depois você retornar o cuidado com o próximo. A questão da ingratidão,
É justamente o que o Espírito fala para Kardec. Do auto-julgamento, da questão da gente se auto-julgar o tempo todo. E eu estava falando, o milagre da encarnação, o milagre da encarnação diária. A nossa rotina espiritual, a nossa rotina enquanto encarnado, ela deve buscar sempre o fator de crescimento moral, o fator de crescimento intelectual. Isso aí está claro também perante os espíritos. Nós estamos aqui, amanhã nós temos que estar em outro passo. Nós não podemos estar estagnados, nós temos que estar sempre em movimento, seja ele no progresso intelectual, seja ele no progresso moral, no campo moral. Se nós acordamos e nós não praticamos no mínimo, o mínimo da gratidão, todos os outros aspectos que vão estar evoluindo a gente moralmente, intelectualmente, ficam estagnados. Porque a gratidão, aquilo que a gente estava falando, ela é uma bússola moral pelo seguinte: se você é grato pela sua família, você vai conseguir entender que a família acolhe, que a família perdoa, que a família ensina. Então você vai começar a entender sobre acolhimento, sobre perdão e sobre ensinamento, através da gratidão. Aí se você é grato ao seu mentor espiritual, ao seu anjo da guarda, você vai começar a entender o conceito de proteção. Você vai começar a entender o conceito de guia, de orientação. Aí você começa a praticar a gratidão pela sua família, que te orienta, pela família que te protege, e pelo seu mentor espiritual que te orienta e te protege. Aí você é grato pelos seus amigos, pela oportunidade de você ter amigos que compartilham de momentos bons e de momentos ruins com você. Aí você começa a entender o valor da amizade, o valor da fraternidade, o valor da solidariedade, tudo isso através da gratidão. Mas se você começa a entender que você não tem que ser grato a nada, a primeira coisa que o ser humano faz, egoisticamente falando, é atribuir ao próximo o seu erro. Ele começa a falar assim: não, o erro não está em mim. Eu estou sendo ingrato com fulano, mas fulano que fez a determinada coisa comigo. Ô, Gouveia, eu vou provocar. Pois não. Eu vou provocar. Você falou tudo perfeito. Certo. Pronto. Mas eu vou inverter. Principalmente para nós que nos intitulamos como espíritas. Certo. E o inverso nos exige mais ainda a gratidão. Não é verdade? A família que não lhe compreende, sim, os amigos sim. que você não queria ter, mas estão ali, os Sim. colegas de trabalho que você diz: meu Deus, por que esse cara veio parar no meu setor? Sim. Enfim, isso faz parte do orar e vigiar e está lá no nosso processo reencarnatório. Sim. Ou seja, até o lado negativo, como você falou no início do pneu Exatamente. furado, Exatamente. claro, é um motivo de sermos gratos pelo nosso exercício diário e constante de, pelo menos, exercitar paciência, tolerância, resignação, né? Exatamente. Foi o que Joana falou, é o que Joana fala, né? Da questão das dores, né? Se você começar a parar para pensar o seguinte: olha só como funciona, eu sou injustiçado porque eu não pedi para nascer numa família que não me compreende. Porque eu sou injustiçado porque eu sou... Gente, você nasceu. Você está perfeita, você está saudável. Você está na família. E assim, a gente sabe que os laços afetivos, eles são mantidos aqui por escolha e por afinidade e por necessidade. Então a gente sabe que a gente necessita nascer em determinado lugar, a gente sabe que a gente necessita conviver com determinadas pessoas, a gente sabe que a gente necessita passar por determinadas situações. É justamente o que Joana fala para a gente: gratidão até por esse aspecto. Gratidão até por isso ter acontecido. Porque é necessário. Edno, Gonzaguinha fala que toda pessoa é a marca da lição diária de outras pessoas. Ele fala isso na música chamada Gratidão igual Gratidão. Então, é justamente o seguinte: eu sou a soma das minhas experiências de interações com outras pessoas e comigo mesmo. E eu sou grato, inclusive, aos malefícios que determinadas pessoas me trouxeram. Porque você consegue entender as interações que determinadas pessoas fizeram comigo. Eu tenho que fazer dois exercícios primordiais. Primeiro, é o mecanismo do perdão, e segundo, é o mecanismo da aceitação.
Se a pessoa fez algo comigo que não me satisfaz, perdoo. Note o seguinte, eu estou falando de perdão, não estou falando ainda de indulgência. A indulgência é uma coisa que a gente, enquanto ser humano, é muito difícil de ser praticada. O perdão a gente perdoa, mas a gente lembra. A indulgência é um perdão incondicional. É muito difícil de ser praticado. Eu me refiro ao perdão. Eu consigo, enquanto espírita, porém, enquanto humano, enquanto ainda num planeta de provas e expiações, e com o grau de crescimento, de conhecimento que eu tenho, eu consigo fazer a prática do perdão. Para mim, é a prática do perdão. Porém, eu lembro de uma frase que eu escutei de um amigo meu do centro de Baitaba. Eu sou espírita, mas não sou besta. Eu lembro das coisas que me fazem. Porém, é uma opção minha não carregar para mim as coisas que me fazem. Perfeito. Eu aprendi com o mineiro da cicatriz. A gente perdoa, é como você falou, porém, a cicatriz está ali. E de vez em quando a gente olha para a cicatriz no nosso corpo. Exatamente. E aí, se não tiver cuidado, o sentimento volta todo à tona. Exatamente. Aí é a questão da vigilância, né? A gente perdoa. Porém, até a cicatriz é interessante. Grato até pela cicatriz. Porque a cicatriz me faz não cometer o mesmo erro. Seja de estar confiando, seja de estar, de certa forma, permitindo o adentramento daquela pessoa numa situação que possa vir a fazer determinado tipo de óbice, de prejuízo. Porém, novamente, a cada um a sua obra. Ela vai ser, o peso é dela, a responsabilidade da ação é dela. Quem fez foi ela. Certo? A mim cabe o exercício do perdão. Eu perdoo e sigo. E sou grato por aquela experiência. Que bom que aquilo aconteceu. Que bom que aquilo aconteceu. Eu tenho 41 anos. Obviamente, eu passei por muita coisa nessa vida. E vou passar por muito mais. E eu quero continuar passando. Eu quero continuar passando. Eu entendo que é necessário para mim, para o meu processo de evolução. Tem uma historinha que, assim, eu fiz primeiro a faculdade de economia e depois eu fiz a faculdade de farmácia. Hoje eu exerço a profissão de farmacêutico, não exerço a profissão de economista. Quando eu tinha, em 95, quando eu tinha 15 anos, eu tive a oportunidade de estudar numa escola em Ilhéus muito boa, Instituto Nossa Senhora da Piedade. E eu tinha uma professora de química em 95, eu não vou citar o nome, mas era uma professora de química muito rigorosa na época. E ela cobrava muito de todos os alunos. E eu não tinha um pingo de pretensão de ser profissional de saúde na época. Eu queria ser publicitário. Aí eu achava, nunca que química vai funcionar em minha vida, eu não preciso disso, eu acho um absurdo. E aí eu ia para a aula da professora com o puro objetivo de não estar na aula. Porque eu achava que aquele tipo de conhecimento não funcionaria para mim. E aí eu passei o ano de 95, 96 e 97. Fui avaliado, era um aluno medíocre, na matéria, mediano ali na média, estudava o suficiente para passar, mas nunca foi uma coisa de desenvolver. Aí eu fiz a primeira faculdade. Exatamente. Aí fiz a primeira faculdade. Em 2008, 2007, por aí, apareceu a oportunidade de cursar farmácia. Eu quis fazer uma revolução na minha vida profissional, estava me sentindo estagnado. E aí eu fui fazer apareceu uma bolsa de farmácia, fui fazer o curso de farmácia. No primeiro mês eu me apaixonei. Eu falei, era isso que eu queria ter feito na minha vida a vida toda. E aí eu fui ter aula de química na faculdade. E aí, o que eu aprendi em 95, 96, 97, estava vivo dentro de mim ainda. Mas estava vivo com muita força. E estava vivo pelo esforço de uma pessoa que não desistiu de mim em 95, 96, 97. Porque eu já tinha desistido dela. Eu já tinha desistido dela desde a primeira aula. Você consegue entender? Só que ela não desistiu de mim em hora nenhuma. 95, 96 e 97. E aí, todas as aulas que eu tive na minha faculdade de farmácia, eu consegui passar pela faculdade extremamente difícil de química, sem reprovar em nenhuma química, devido aos conhecimentos que eu recebi de uma pessoa que eu era ingrato. E aí caiu a ficha da gratidão. Nessa época eu já era espírita. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, olha só o que eu fiz. A pessoa não eu duvidando da pessoa o tempo todo, eu indo para o enfrentamento o tempo todo,
E a pessoa teve a maior característica dos gratos: humildade. Ela teve humildade e paciência comigo para me ensinar. E hoje, o humilde e o grato deve ser eu. Aí eu fui atrás dela. Comprei um buquezinho de flores e bati na porta da casa dela. E agradeci. E agradeci. Ela lembrava meu nome e falou assim, eu não falei assim, não, é porque as situações que você me aprendeu em 95, 96, 97 são fundamentais na minha rotina profissional hoje. E ela chegou e falou assim, não, eu estava fazendo o meu trabalho, eu estava fazendo a minha função. Eu estava fazendo a minha tarefa. E aí eu comecei a entender que a gratidão, ela é semelhante ao perdão e semelhante ao amor. Ela faz muito bem a quem está praticando. Porque você começa a criar relações, você começa a criar vínculos emocionais, afetivos, que influenciam em todo o seu campo pessoal. Em todo o seu campo pessoal. Naquele dia eu comecei a entender que pelo fato de eu ser grato a ela, eu seria mais paciente com pessoas que, porventura, tivessem um comportamento que eu tive com ela naquele momento. Você começou... Entendeu? Sim, conclua. Não, é isso. Então, olha só, o ciclo que se fecha através de uma postura de ingratidão e uma mudança de postura de ingratidão para gratidão. Porque você começa a entender que a ingratidão, ela vinha com o negativismo de eu não querer me permitir aquele tipo de conhecimento. Você está entendendo? E a gente pode levar isso, esquece o campo acadêmico, esquece o campo de conhecimento escolar, conhecimento pedagógico. A gente coloca na vida. Isso aí. Era isso que eu queria chegar. Na verdade, a gente estanca com a ingratidão o nosso processo de viver. Mas eu não digo viver enquanto encarnado, eu digo viver eternamente. E as dificuldades começam a surgir lá na frente, quando a gente vislumbra o outro portal, o portal da eternidade. Exatamente. Então, a sensação de ser grato por estar vivo, por essa oportunidade de querermos bem a quem, a tudo que Deus nos oferece nesse exato momento. Exatamente. É interessante isso. Então, a gente começa a criar uma estrutura dentro da gente de que o mundo flui independente de quem esteja do nosso lado. É aquela história de Joana de Ângeles, eu não me lembro o livro, mas que diz o seguinte, olha, eu estou lhe dando a mão. Você não quer vir, o problema é seu. Então, a gratidão é o seu sentimento íntimo de que por você está tudo fluindo bem, e com isso o universo, e com isso a espiritualidade ao seu lado. Aí a gente entra também no processo das obsessões, porque o espírito que está nos obsediando, ele aprende com a gente o seguinte, meu Deus, se ele perdoa a todos, ou exercita o perdão diariamente, a todo instante, é um exercício e não é fácil, por que eu não? Sim, sim. Ou o contrário. Aí a gente fala, a gente fala na questão da obsessão da não benéfica, né? Da doentia. Se o espírito que está do lado, ele consegue falar assim, não, se essa pessoa ela está tendo todas as oportunidades de crescimento, e ainda assim ela não cresceu, se ele também é um espírito que não cresceu, ele está no campo certo. Ele fala assim, não, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero ficar. Porque se ele fala assim, eu me identifico exatamente com aquela pessoa. Só que foi o que você falou, Joana, eu também não, eu conheço a história, também não me recordo o livro. A mão está ali. A mão está ali. Você vem? Não. Beleza. Você não pode puxar. A gente sabe disso, a gente não pode estar puxando as pessoas. A reforma é individual, moral e íntima. A gente tem que querer fazer. E é a mesma coisa com a questão da gratidão. Se a gente fica nessa coisa de ser ingrato, você falou uma coisa perfeita. A ingratidão perante Deus. A ingratidão perante a espiritualidade. A ingratidão perante Deus. A gente fala assim, por que Deus... por que Deus faz isso comigo? Eu não mereço isso.
Ah, porque Deus está me colocando a essa prova. Não é Deus. Deus não é punitivo. A justiça divina é pedagógica. Ela está para aprendizado. Não é Deus. Agradeça a oportunidade do aprendizado. Somos nós. Somos nós. Os maiores sofrimentos que nós embutimos perante as nossas dores são decorrências das nossas próprias ações. Claro. Decorrência da nossa crença errada, decorrência do nosso conceito errado, da nossa concepção errada. Exatamente, exatamente. Então, assim, só que a gente volta para aquela questão da natureza do egoísmo do ser humano. A gente nunca vai falar que a gente está errado, mas faça apontar o dedo para o próximo. Raul Seixas fala isso, né? Que você apontar o dedo para o próximo é melhor do que você adia o aperto de mão de um aliado, né? Ele deixa bem claro. Então vamos apontar o erro do próximo, do próximo, do próximo. Nunca o meu. Eu estou perfeito. Na cabeça do ser humano, egoisticamente falando também, eu sempre sou perfeito. O erro nunca está no próximo. Só que, novamente, isso é um ato de ingratidão com o próximo. Porque você não reconhecer o seu erro e embutir o seu erro no próximo, você está responsabilizando o próximo por um erro que não é dele. Você está sendo ingrato. Você está sendo ingrato. Sabe aquela sensação que a gente tem? E aí eu vou falar de uma coisa que me incomodava até pouquíssimo tempo atrás. Eu aprendi. Sabe quando você faz uma coisa para uma pessoa? Todo mundo já passou por isso. E você, mais para frente, a pessoa não devolve determinada ação e você fica frustrado. Aí você fala assim, rapaz, pô, fulano de tal, rapaz, pô, ajudei tanto quando fulano de tal precisava, rapaz, fulano de tal, eu precisando de uma besteirinha, fulano de tal não fez. Não contribuiu. Aí gera uma frustração, gera uma falta de ânimo, gera uma baixa no nosso campo energético muito grande. Note o seguinte, culpa sua. Culpa sua. Não é culpa da pessoa, a projeção que a gente faz da pessoa. Nós que projetamos. Nós que projetamos. Claro. Então é o seguinte, a projeção que a gente faz do próximo é uma culpa nossa. Nós projetamos nos... Oi. Me perdoe a falta de educação em lhe interromper, inclusive até várias vezes. Não, é perfeito. Mas é porque eu sou apaixonado por São Francisco de Assis. Sim, e a vida de São Francisco de Assis é pautada justamente nisso. Dá com uma mão sem que a outra veja, reconheça. Olha, e aí eu volto, toda live eu falo, a gente volta para o aspecto familiar, o criar a expectativa em relação ao próximo. Sim, perfeito. Cada um tem uma história reencarnatória. Então a gente se junta e cabe a gente tentar entender, aceitar, e aí vem tentar perdoar intimamente, sem a expectativa da retribuição. Exatamente. Porque a retribuição, nesse caso aí, ela vai gerar frustração, com certeza. Mas com certeza mesmo. Porque é o seguinte, você não vai estar esperando, note só como funciona o mecanismo de frustração, né, nesse caso de recompensa. Você não vai estar esperando a ação da pessoa. Você vai estar esperando a ação que você quer que a pessoa tome. E nunca vai ser da forma como você quer. Porque, novamente, a projeção é sua. Você projeta perante a pessoa o que você quer. Aí você começa a falar assim, não, fulano de tal é ingrato, eu ajudei fulano de tal quando fulano de tal estava precisando, e agora ele não me ajudou, ou agora ele não fez nada por mim, ou agora ele não reconhece. Foi o que Francisco, você falou perfeitamente. Minha sogra também é apaixonada por Francisco de Assis, tem coleçãozinha na casa dela. Eu acho massa, porque são vários os espíritas que conseguem entender em São Francisco de Assis o aspecto pluri, né? O aspecto pluri-religioso perante isso. O que acontece é o seguinte, a questão da projeção, a questão do reconhecimento, não cabe a nós cobrar. Nós temos que ter nossa ação. E nossa ação parou. Ela só vai ter a nossa ação. O reconhecimento é uma ação do próximo. E a ação do próximo não diz respeito a gente. Repare, você diz não cabe a nós cobrar. Não cabe a nós nada. Isso.
Nada. É justamente o X da questão a gente entender que olha, a nossa vida é uma eterna entrega e confiança em Deus. Exatamente. Eu volto a repetir, todo mundo está cansado de me ouvir. Vamos lá. A gente não sabe se está encarnado daqui a 10 segundos, 30 segundos. Você da saúde, um vazio desse entope, ó, já era. E a gente não agradece. Então, com que direito a gente vai cobrar alguma coisa a alguém ou ao universo? Exatamente. É difícil. Esse é o exercício diário quando a gente fala de gratidão. Exatamente. Desculpe, eu fico até enfático assim, porque é minha maneira de falar, mas a gente precisa exercitar isso diariamente. Nós não temos nada, entre aspas, em relação ao comando da nossa vida. Mas ainda bem que você fica enfático, porque no dia que você ficar apático perante esse tipo de situação, a missão da gente acabou. A missão da gente, enquanto propagador da palavra, enquanto pessoas que estão aqui como instrumento para poder estar propagando a palavra, o dia que a gente ficar apático e aceitar, acabou. A gente, por exemplo, vou dar diversos exemplos aqui, que não necessariamente são da gratidão, mas como funciona hoje em dia. Se você defende uma causa feminista, você é hipócrita. Se você defende uma causa racista, você é hipócrita. Se você defende uma causa de determinada coisa, pessoas vão te julgar de determinada coisa. Você sempre vai estar andando, permeando por lados. Se você defende uma minoria, a maioria te ataca. Se você defende a minoria te ataca. É assim que funciona. Cabe a você escolher o lado. Eu estou do lado das atitudes que eu acho moralmente aceitáveis. Então, funciona para mim. E assim, esse tipo como é que eu posso dizer, de indignação sadia perante o que incomoda é fundamental. Nós não podemos perder essa fagulha dentro da gente, de estar o tempo todo indignado, de estar o tempo todo combativo, de estar o tempo todo tentando ser um alicerce. Porque é o seguinte, é através do exemplo. E enquanto espíritas, nós sabemos que nossas ações, enquanto propagadores da palavra, foi justamente o que eu estava falando domingo na live da confraternização espírita de que as nossas ações perante os próximos nossos são muito mais importantes que nossas palavras. Enquanto espíritas, nós temos que ser exemplo, nós temos que ter felizmente, na verdade, a nossa régua moral é maior. Nós nos colocamos uma régua moral. E a nossa régua moral, ela é maior. Ela tem que ser maior. A não ser que a gente tenha que relevar. Temos que agir em comunhão com a consciência divina. Exatamente. Exatamente. Quando Kardec pergunta para os espíritos qual seria a lei, os espíritos respondem a consciência. É só isso. Kardec pergunta qual seria... Quando os espíritos falam, você lembra da questão de ver a questão da lei divina, a observância das leis. Aí Kardec pergunta, e qual seria a lei? E a resposta é curta e grossa, consciência. E não tem nem comentário a respeito disso, é consciência. Então a gente tem que entender o que é moralmente aceito, o que é moralmente aceitável. Esse comportamento é moralmente aceitável? Pronto, é nele que eu vou. É moralmente questionável? Esqueça. Distancie de você. Não nos cabe. Não é porque é lícito que nos cabe. Funciona da seguinte forma, e nós temos que ser bastante vigilantes a respeito disso. A questão da gratidão foi o que você falou. Chega a dar uma indignação mesmo. Da gente ver pessoas que são completamente ingratas perante o processo. Tem uma música de Nat Roots que fala que primeiro ele agradece para depois poder pedir. Primeiro ele agradece tudo que ele tem. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Olha só. Eu saí para trabalhar, voltei para trabalhar, me alimentei, estou dentro de um teto, tenho uma família. Todos os meus próximos estão com saúde na medida do possível. Eu tenho um emprego. Graças a Deus. O que cabe para mim reclamar? Se eu quero pedir alguma coisa, primeiro eu tenho que ser grato a isso. Tá entendendo? Porque ingratidão minha seria se eu pedisse alguma coisa mediante não ser grato ao que eu tenho hoje. Ô Gouveia, ô Irã, não precisa ir muito longe, não. Agradecer o funcionamento do nosso organismo.
Sim, não sim, é? sim. Então, olha, quem entrou agora talvez não entenda o que eu vou dizer, mas a gente não agradece a Deus todo o funcionamento do sistema renal, fazer o xixi. Sim, Não é sim. verdade o que eu estou falando? Até Então, porque assim, o corpo se envenenaria, né? claro, Fisiologicamente tem envenenamento. Da mesma forma, aí a gente pode fazer uma analogia perfeita que você está falando. Da mesma forma que o corpo físico ele se envenena através, se você não estiver excretando a urina, o seu corpo psicológico, emocional e espiritual, ele também vai se envenenar se você não estiver excretando a negatividade. E a gratidão é um mecanismo de excreção. Concorda? A gratidão ela pode funcionar exatamente por isso. Porque a partir do momento que você começa a agradecer, a espiritualidade vai entender o seguinte: não, olha só, ele é grato pelo que ele tem. Ele consegue reconhecer os nossos esforços e os esforços dele próprio perante as conquistas que ele teve. Eu acho lindo as pessoas quando elas vão conseguindo passo a passo, de forma honesta, de forma idônea, o crescimento delas, seja financeiro, seja emotivo, seja espiritual, seja pessoal. Porque, assim, tem duas formas de você enxergar até o materialismo. Existe aquela posse doentia, aquela pessoa que quer acumular posses para dizer que tem posses, e existe aquelas pessoas que cresceram simplesmente pelo próprio esforço, pelo esforço digno do labor dela, do trabalho. prosperidade. Exatamente, que prosperaram. Esse tipo deve ser extremamente repercutido e extremamente comemorado. A gente tem que comemorar as pequenas coisas. A gente tem que comemorar conquistas diárias através da nossa gratidão. A gente tem que agradecer e falar, mas, meu Deus, eu consegui, que bom que eu consegui. São coisas pequenas para a maioria das pessoas, mas para nós é muito importante. Ó, vou dar um exemplo aqui. O fato da gente estar falando e estar, de certa forma, desinibido, conversando, falando da palavra, para uma pessoa tímida, é extremamente complicado isso. E eu sou muito grato à oportunidade que a espiritualidade me dá de trabalhar nesse sentido. Porque nós sabemos que as pessoas que têm essa missão espírita de estar trabalhando, teoricamente, boas coisas não foram. Nós estamos expurgando, nós estamos aqui tentando, concorda, nosso crescimento. Eu sou muito grato por essa oportunidade. Eu vou resumir. Nós temos que rever tudo isso que a gente está conversando, falando, milhões de vezes, porque quem está do outro lado diz assim, ó, dois anjinhos e não tem nada a ver uma coisa com outra. De jeito nenhum, Nós de jeito estamos nenhum. no mesmo caminho e precisamos rever. É como eu digo Exatamente. quando eu vou fazer uma palestra. Quando eu digo o seguinte, quando eu vou fazer uma palestra, ó, antes de eu vir para cá, eu botei um espelho, hein? Sim, Para sim, eu claro. ver. Claro, claro. Pois é. Olha só, todo bate-papo que eu faço, todo estudo que eu faço, eu uso sempre a minha palavra. Eu, enquanto humano limitado, eu tenho consciência das minhas limitações. Eu só sou grato pelo fato de estar tendo acesso ao conhecimento e estar tendo a oportunidade de trabalhar isso em mim. Porém, é dificílimo. É dificílimo, é no passo a passo, é no dia a dia, foi o que você falou. Nós que trazemos essa fagulhazinha dentro de nós de estar falando da doutrina, os médiuns trabalhadores, os nossos mentores, todos tiveram problemas evolutivos e todos têm esse tipo de coisa, porque nós estamos no mesmo planeta. Se nós fôssemos pessoas mais evoluídas, espíritos mais evoluídos, nós estaríamos aqui. Isso é fato. E a gratidão também de ter esse momento aqui, de ter essa desinibição, de ter essa capacidade de fala, de estar aqui externando o que a espiritualidade nos faz de objeto, nos faz de ferramenta. Você também é palestrante, você sabe disso. É só uma ferramenta, é só um amplificador, é só como é que eu posso dizer? Um alto-falante. Instrumento. Perfeito. É só um alto-falante. Nós estamos amplificando aqui uma doutrina que não é nossa. Nós estamos amplificando conhecimentos que não são nossos, que nós estudamos. Mas o conhecimento é público de todo mundo. E graças a Deus, Kardec
teve a coragem, o pontapé inicial de começar. E graças a Deus que depois dele vieram outros. E graças a Deus que quando nós desencarnarmos, terão outros. Entendeu? Tem um detalhe. Minha amiga colocou aqui, ó, cria-se um canal harmônico com a ordem maior. O quanto nós somos cobrados em função do que estamos fazendo aqui. Cada queda nossa diária é um puxão de orelha enorme. Da mesma forma que cada oportunidade que a gente tem, realiza coisas boas, como, por exemplo, o ato sublime, eu vou repetir, sublime de perdoar. Claro que a gente atrai, é o que a gente começou no início. A gente atrai, eu não diria nenhuma ordem superior, mas os espíritos afins que estão, inclusive, dispostos a melhorarem com a gente. Concordo, exatamente. Exatamente isso. Mas é a questão da oportunidade, olha só. No nosso plano encarnatório, essa chance nos foi dada de chegar e nascer no lar que nós nascemos, termos as influências que nós tivemos, temos as oportunidades de desenvolvimento que nós tivemos. Seria muito egoísta da nossa parte, e olha só a palavra, ingrato perante a espiritualidade que nos concedeu essa oportunidade, o não desenvolvimento. Porque é aquela coisa, e novamente, deixa bem claro, eu falo isso direto para as pessoas que me perguntam, você é espírita, sou, mas não é nada demais. Não é nada demais. Você pode estar desenvolvendo o mesmo trabalho de autoconhecimento, de autoaceitação, em qualquer lugar que o Deus seja o mesmo. Em qualquer lugar. Eu deixo bem claro isso. Em qualquer lugar que seja o mesmo. Porque outra coisa que eu procuro fazer direto. Tem uma lenda que diz que quando o Júlio César ele invadia e tinha alguma vitória militar, quando ele voltava para o Roma ou Grécia, eu fiquei em dúvida agora, ele contratava uma pessoa para ficar do lado dele, e o povo exaltando, grande César, a pessoa fala assim, ó, você não é nada disso, você não é nada disso, você não é nada disso, baixa sua bola, você não é nada disso. Quando as pessoas falam assim, você está dando palestra, eu não. Eu estou naquele momento ali, sobre, graças a Deus, e que não me abandonem nunca, influência muito forte de uma espiritualidade, de uma equipe espiritual, seja da casa, seja a minha, que me permite a oportunidade de, naquele momento, estar compartilhando um conhecimento que, repito, não é nosso. Que não é nosso. Então, até isso me gera gratidão. Porque essa missão que nos é confiada, essa missão que nos é dada, que bom que a gente está tendo a oportunidade de aprender com isso. Porque eu te digo do fundo do meu coração, seria tudo muito mais vazio para mim. Com o conhecimento que eu tenho hoje, com a aceitação que eu tenho hoje, seria tudo muito mais vazio para mim se não fosse isso. Se não fosse essa oportunidade de ter esse crescimento na doutrina. Entendeu? Então, olha só, a gente começou a falar sobre gratidão de forma geral, e eu estou fazendo uma declaração de amor, praticamente, declaração de gratidão ao que a espiritualidade me oferece. Porque a esses momentos que a gente tem aqui de estar trocando esse tipo de informação, ou os momentos que a gente tem de estar estudando para poder, de certa forma, passar um conhecimento para determinada pessoa, para poder levar uma palavra de afeto, levar uma palavra de conforto, que a gente sabe que está muito difícil ultimamente. Então, você vai fazer uma palestra de 50 minutos, você estudou sim disso. Entendeu? Você estudou 50 vezes isso para poder chegar lá e levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de afeto. O som, Gouveia, o som foi embora. Voltou? Você está me ouvindo? Eu estou. O som sumiu. Faltando 6 minutos, perdemos a conexão com Gouveia. O que eu sugiro, Gouveia, é que você saia e retorne. Pronto. Você está me ouvindo bem, não está? Tô. Então, você sai e retorna. Vamos esperar a Gouveia retornar em função da perda do contato, vamos dizer assim, sonoro, né? Na verdade, a gente estava se vendo, mas eu não conseguia, eu daqui não conseguia
ouvi-lo. Aqui está bom, tudo bem, mas eu não. Vamos lá. Visualizar o convite. Rapidinho. É interessante, deve ter sido algum problema meu de internet. Voltou? Voltou, vou ver, obrigado. Pronto. Tinha outras pessoas que estavam lhe ouvindo bem, o problema foi meu aqui. Pronto, tranquilo, mas estamos de volta. Tranquilo, vamos lá. Então, é justamente isso. É o que eu estava falando. A questão da gratidão e Faltando 5 minutos, tá? Pronto, vamos encerrar justamente nisso. Acho que é um gancho bom para a gente poder encerrar. É a gratidão a esses momentos. Porque olha só, a gente teve um ano extremamente difícil em 2020. A gente teve um ano de pessoas que desencarnaram, nós tivemos um ano de pessoas que ficaram aqui sofrendo, nós tivemos um ano de desbaste econômico, nós tivemos um ano extremamente difícil para determinados segmentos. Porém, ainda assim, a humanidade deve ser grata. Ainda assim, nós devemos ser gratos. Porque nós sabemos que perante esses grandes acontecimentos, perante nós agora, está uma chance muito grande de um crescimento moral, e de um crescimento espiritual, e de um crescimento até mesmo intelectual. Se me permite lhe interromper, Claro. deseducadamente, mais uma vez, Tranquilo. Você disse assim, nós tivemos o ano. Não tivemos não, Gouveia. Ainda faltam 8 dias. É verdade. Tantas coisas ainda podem acontecer nessa vida da gente. Verdade, verdade. Não é verdade? Concordo, mas ainda assim, a missão, a mensagem que eu queria encerrar, e assim, é de ainda mantermos o otimismo. Claro. Ainda aproveitarmos, o Fernando Pessoa fala, né, que ele fez da queda um passo, fez da ponte uma dança. A gente aproveitar esse momento para extrair o lado bom. Para extrair o quê? O que nós vamos aprender desse ano? Solidariedade, amor, respeito, empatia. Ah, mas a humanidade não está indo para esse caminho. A reforma é moral, é individual, é única. Vá você por esse caminho. Lá também está escrito no Evangelho. Havendo 1, haverão 5. Havendo 5, haverão 50 e por aí vai. É progressivo. É progressivo. A reforma individual, porém, a oportunidade nos está sendo dada. De que forma nós vamos usar tudo isso que nós passamos, entendeu? Tanto é que dia 29 nós vamos falar com o Randes sobre a questão da esperança. Paz, exatamente, gratidão e esperança. Talvez seja um sentimento fundamental para fechar isso tudo, né? A cada adormecer e amanhecer. Mas vamos lá, a palavra é sua. É o sentimento fundamental para definir tudo isso. O que eu gostaria de encerrar, novamente, a palavra gratidão. Agradecer a oportunidade de estar aqui com você, agradecer as pessoas que acompanharam a live. Ela vai ficar disponível, né, no canal, então quem quiser depois pode dar uma olhada lá. Agradecer a oportunidade de estar aqui enquanto espírita, agradecer a oportunidade de estar aqui enquanto humano. Minha mãe apareceu aí. Agradecer a oportunidade de ser filho, agradecer a oportunidade de ser marido, agradecer a oportunidade de ser profissional. Parabéns pelo casório. Muito obrigado. Foi um passo fundamental para mim, muito importante para mim, nesse momento da minha vida, contextos de redescoberta e de felicidade que eu não imaginei que eu fosse estar passando. É muito importante para mim. Mas é isso, é agradecer a oportunidade e agradecer o dom da vida. Que eu vou dar uma encerrada. Uhum. Não, voltou, Gouveia. Vamos lá, Gouveia. Voltou. Não, é justamente isso. A prece final, a palavra final, gira em torno da gratidão ao dom da vida. Nós estamos vivos, nós estamos saudáveis, nós estamos fortes, nós estamos lúcidos e nós ainda temos plena condição
de fazer o conhecimento divino, de fazer o conhecimento, fazer o amor de Jesus circular entre nós. O agradecimento, ele gira em torno disso, gira em torno da nossa capacidade de aprender com nossos erros, de consertar os nossos erros e de crescermos enquanto pessoas. Eu acho que a palavra final que eu gostaria de deixar é justamente essa. Gouveia, não é palavra final. Me perdoe, na verdade, fica sempre reticência, não é no sentido de a gente volta a se encontrar, aí é que eu digo sempre, ou aqui ou do outro lado, mas para darmos continuidade a esse tema ou a outros. Isso é apenas um momento que a gente está vivendo em função de tantos outros que podem ser vividos em relação ao que a doutrina espírita nos passa, nos orienta. Não é verdade? Exatamente. Então, nós é que temos que agradecer a você, a espiritualidade amiga, a Jesus. A gente não pode esquecer de Maria, eu digo sempre, Maria, a mulher mais importante de todos os tempos, que deu à luz ao homem que dividiu a era. Concordo. Então, assim, gratidão sempre. E a você por se predispor a estar aqui. Sempre. O trabalhador espírita... mas é isso, a missão é dada. A missão é dada, a gente está aqui como instrumento, a gente está aqui, sempre vai ter que estar, o esforço é esse, e é assim que funciona. Sempre, a gente não nega, não. Estamos sempre aqui. Porque e outra coisa, a todos que se fazem presente na sala. Sim, a gente claro. só tem que agradecer, claro. Sim, claro. Não é verdade? A espiritualidade aos encarnados e desencarnados, né? Aos presentes. E aqueles que estão aos nossos lados soprando justamente o que você disse. Calma, não é bem assim, você não é tão bonzinho. Ou então, vamos lá, o caminho é esse. Está ouvindo? Bom, faz parte. E fique a semente para todos que estejam aqui, de que esse ano que está passando, não é? Vem de um grande ensinamento para que a gente recomece 2021 com propósitos novos dentro da gente, em relação ao próximo. Você já imaginou quando a gente puder abraçar um ao outro, ser humano, espírito encarnado, onde hoje a gente tem medo de fazer assim, ou o cotovelo, não é? Verdade. Então, estamos tendo essa oportunidade, essa redescoberta de que o meio da informática, da internet, da comunicação virtual, divulga a palavra do bem. Exatamente. Então é isso aí. Muito obrigado de novo. O convite sempre será aceito, você sabe disso. É um prazer, na verdade é uma honra estar falando com você na casa. Quando a pandemia passar e a gente puder novamente se abraçar e percorrer distâncias, faço questão de estar presente aí. Conheço a cidade de passagem, faço questão de estar presente na vida ativa do centro. E no mais é isso, agradecer. E a tônica é gratidão mesmo. Gratidão. Ok, eu queria agradecer também a Randes e a professora Nájila, né, que estão agradecendo a oportunidade de estar com vocês, que na verdade é o nosso, vamos dividir a tela, vamos dividir o bate-papo na próxima semana, justamente sobre esperança, Randes. Irã, paz. Para você também, meu irmão. Muito obrigado. Gratidão, saúde, e que possamos ainda atravessar 2020 para 2021, se Deus permitir, neste plano, e com muita saúde. Lucidez é o que a gente precisa para tocar o barco. E a todos que aqui se encontram. Muito obrigado. Fica disponível no Instagram, Jesus dos Kardecianos, e também no canal do YouTube, Jesus dos Kardecianos, e página do Facebook. Beijão a todos e um fraternal abraço. Gosto de você de graça.